Muito bem. Então, iniciando aqui a nossa sessão 2, ela aconteceu 5 dias depois da primeira. Né? Pela data aí, a gente vê quando que aconteceu isso. Vamos começar, então. Como a gente tem feito, né, a gente e viu que funcionou, eu vou fazer a leitura, a gente vai fazendo a leitura da sessão e eu vou fazendo as pausas à medida em que... Opa, peraí. À medida em que a gente for precisando aqui trazer algumas coisas. Então, começou já a sessão Ra, manifestando, né? Eu sou Ra, eu saúdo do amor, na luz do infinito criador, estou com este complexo mente, corpo e espírito que se oferece como canal. Eu me comunico com vocês. Perguntas são adequadas em suas projeções de distorções mentais neste tempo e espaço. Portanto, posso assegurar que... Peraí que tá... O negócio da Luciana, esqueci de desativar. Pronto. Perguntas são adequadas em suas projeções de distorções mentais neste espaço-tempo, portanto, posso assegurar a este grupo que meu próprio complexo de memória social tem um método particular de comunicação com aqueles poucos que possam ser capazes de harmonizarem suas distorções com as nossas, que é responder às solicitações de informação. Nós estamos confortáveis com este formato, as perguntas podem começar agora. Então, aqui eles estão, na verdade, ajustando, né, essa questão de como vão se comunicar. E aí eles estão falando aqui, olha, o formato confortável para a gente é pergunta e resposta. Então, a gente não vai trazer a informação de forma livre, assim, o que a gente acha que deve falar. Nós vamos trazer conforme vocês vão perguntando. Porque aí, isso significa para a gente o quê? Significa que nós estamos trazendo informações que são relevantes para vocês, que fazem sentido para vocês saberem. E não porque simplesmente a gente quer falar. Né? Então, estabeleceram aqui esse formato. E aí, então, o questionador começa. Eu suponho que existam pessoas suficientes que entenderão o que você diz, interessados o suficiente para nós escrevermos um livro de comunicações, e eu estava pensando se você concordaria com isso, nós fazermos um livro. E caso sim, eu estava pensando que possivelmente um pouco do seu retrospecto histórico seria apropriado. E aí ele começa a falar. Eu sou Ra, a possibilidade de comunicação, deixa eu ver se é esse que está aqui. Não. A possibilidade de comunicação, como você a chama, dele para com ele, através da distorção aceitável para o seu sentido, é a razão pela qual contatamos este grupo. Então, o que ele está explicando? Olha, a gente está conversando com vocês aqui porque você quer saber mais do todo. Você quer saber mais de Deus, né? Você quer saber mais da fonte. E nós nos colocamos aqui na posição de trazer mais informações sobre essa fonte para vocês. Por isso que a gente está comunicando aqui com vocês. Existem poucos que entenderão sem distorção significante aquilo que nós comunicamos através dessa conexão com este complexo mente, corpo e espírito. Aí que eu vou passar para cá. Que a gente já começa a explorar mais aqui isso aqui. Né? Então, existem poucos que entenderão sem distorção significante. Por que eu grifei essas partes aqui? Porque, vejam só, a preocupação deles. Quando a consciência Ra veio antes, que a gente vai falar aqui, que ele vai contar do histórico, houve muita distorção do que eles trouxeram. Então, eles estão tomando esse cuidado porque eles retornaram com o objetivo de tentar também ajustar as distorções que aconteceram por conta do que eles trouxeram. Então, eles têm que tomar muita cautela com isso. E aí eles falam que existem poucos que entenderão sem distorção significante. Por quê? Porque para entender o que eles estão trazendo, olha aqui a gente estudando isso aqui em 2024. Entendeu? O negócio chegou em 1981. Né? Dentro da nossa perspectiva do tempo longitudinal aqui, muitos anos depois. E poucos ainda leem a lei do Uno, poucos ainda entendem o que eles trazem. Por quê?
Porque a gente tem que, sim, quebrar muita crença de várias coisas que eles estão trazendo. Vocês vão ver que o próprio questionador, com o passar das questões aqui, vai ter uma questão específica sobre OVNIs nos Estados Unidos, que o questionador não está acreditando no que eles estão falando. Então, por isso que eles falam que poucos vão entender realmente, porque a informação, ela é uma informação que ela rompe com algumas crenças, é uma informação que ela traz, às vezes, um desconforto. Então, realmente, poucos entenderão sem distorcer, né? Sem falar, não, vocês... Igual a informação que a gente já falou várias vezes aqui, do serviço a outrem, do serviço a si, também contribui com o todo. Vai falar que eles são pervertíssimos, então quer dizer que você, né, a pessoa que está matando está contribuindo com toda a pessoa que você quer, darará. Por isso que eles colocam poucos sem distorção significante. Então, isso é importante. E aí continua. Entretanto, se é seu desejo compartilhar nossas comunicações com outros, nós temos a distorção no sentido de percebermos que isto seria extremamente útil para regularizar e cristalizar seus próprios padrões vibratórios sobre os níveis de experiência que vocês chamam de vida. Ou seja, traduzindo, ele está falando que esse material, eles concordam de ser compartilhado sim, porque eles já estão vendo que vai contribuir com muitas pessoas, tipo a gente, que está aqui agora, né? Em acessar o padrão vibratório que a gente quer e cristalizar ele, ou seja, manter este padrão vibratório. No nível que, nos níveis de experiência de vida que a gente quer. Tá? E aí eles colocam, se for um iluminado, não seriam todos iluminados? Né? Eles mesmos não falaram que se, para eles enxergam a gente como um todo, eles não enxergam a gente como indivíduos separados, então se um se ilumina, isso contribui com todos. Então, quanto mais pessoas acessarem a informação e isso contribuir com elas, melhor. Portanto, nós somos orientados no sentido de falar a vocês da forma que for necessária para a satisfação do seu saber. Mais uma vez aqui, esclarecendo. Por que a gente vai trabalhar com pergunta e resposta? A gente vai falar o que vocês querem saber. A gente vai responder as perguntas que vocês têm. A gente tem muito mais coisa para falar? Tem. Mas a gente vai falar? Não. Se você me perguntar, não vai. E nesse ponto aqui, tem uma parte do livro que a gente vai passar, que eu fiquei assim, cara, tu tá... Tipo assim, tem oportunidade de falar com a consciência rata, vai perguntar se seu gato vai morrer, cara. Mas vocês vão ver que, né, é a nossa condição humana, né? Isso vai surgir. E aí eles finalizam essa fala. Ensinar a aprender é a lei do uno em uma de suas distorções mais elementares. E é nisso que eles querem trabalhar aqui com esse grupo. E a gente já falou disso na última sessão, que eles falaram da relevância do ensinar a aprender, né? Que o nosso movimento deve ser sempre ensinar a aprender. E eles colocam como distorção elementar, ou seja, essência. Essencialmente, todos nós devemos ser mestres e aprendizes, Bom, então, vou voltar para cá. Aí, o questionador, então, faz outra pergunta. Você poderia nos dizer algo sobre o seu retrospecto histórico, seu tempo remoto na ilusão e no tempo do contato, possivelmente sua encarnação neste planeta, que você já falou a respeito, e contato com raças mais antigas neste planeta? Então, teríamos algo para começar a escrever esse livro. Eu não coloquei essa fala do questionador no estudo, mas como hoje eu falei de ilusão e despertar, lá no Pílulas, eu vou só comentar rapidamente isso daqui, né? Olha só que interessante, o questionador fala, seu tempo remoto na ilusão. Que é exatamente o que a gente falou lá no Pílulas hoje, né? E todos nós, para o todo, somos ilusão. Por quê? Se somos uma manifestação mental do todo, todos nós somos uma ilusão. E a gente vive, às vezes, ilusões dentro da ilusão. E dentro das ilusões, e por aí vai.
Que, né, por exemplo, a matrix de controle é um holograma ilusionista dentro da matrix original, que também é um holograma ilusionista. Né? Que aí vem a questão que eu tenho aprofundado o estudo e acesso de download e tudo mais, que é o quê? Muito provavelmente o código original, né, as informações reais, entre aspas, né, as informações, elas estão na antimatéria, e nós somos, então, e a matéria é, então, a manifestação holográfica da informação contida na antimatéria. Né? Então, eu coloco, igual, por exemplo, eu falei para vocês, a questão do pixel. Se eu coloco o código lá, 255,00, vai aparecer, vai projetar para mim o quê? O vermelho puro. Então, na antimatéria, a gente teria esses códigos, e na matéria, a gente teria a gente manifestada, as coisas manifestadas, e por aí vai. Então, achei interessante essa fala. E aí, Ra vai responder: eu sou Ra, nós estamos conscientes. Deixa eu só passar aqui, para a gente voltar aqui. Então, Ra vai responder: eu sou Ra, nós estamos conscientes que sua mente e corpo está calculando um método apropriado para realizar a tarefa de criar um instrumento de ensino-aprendizagem. E aí, por que eu grifei o calculando? Vocês devem imaginar, né, que eu sou, que o meu foco é esse estudo da estrutura, e a gente, olhando para essa estrutura, eu só consigo chegar realmente em questões matemáticas, físicas, geométricas, né? Esses códigos de programação, é tudo número. Os números, as letras, elas são, na verdade, no fundo delas, a gente tem números. Por isso que a gente tem a numerologia. Né? A letra A é o número 1, a letra B é o número 2. Então, a letra, ela é secundária em relação ao número. A ciência primordial de tudo é a matemática, a ciência na Terra, né? É a matemática. A filosofia, inclusive, deriva da matemática. A filosofia não nasceu primeiro que a matemática nasceu primeiro, aqui, né, enquanto manifestação. E a consciência Ra vai trazer muito essa questão, né, também vai trazer números e tudo mais. Então, olha só, ele está consciente o quê? Que o questionador está calculando. A gente aqui falaria o quê? Está planejando como é que vai criar um instrumento de ensino-aprendizagem. E a consciência Ra traz para a gente, né, que a realidade é que a gente está calculando, estabelecendo combinações, possibilidades combinatórias, né, percentuais de possibilidades combinatórias. Nós estamos conscientes de que você considera interessante nossa encarnação como você a chama. Aí só destaquei, né, porque é o termo que a gente usa, e aí eles usaram esse termo para ficar claro o que seria, né? Mas encarnação como a gente a chama, né? Ela não é necessariamente esse processo, efetivamente. É uma outra, a encarnação seria hoje, com o nosso entendimento, o quê? É uma manifestação em diferente densidade. Tá? A manifestação da informação em uma densidade diferente. Vai, pulou ali. E pulou. Vou deixar nesse aqui. Pulou esse aqui, ó. Vocês estão lendo em cinza? Nós aguardamos uma segunda pergunta, pulou. Nós aguardamos uma segunda pergunta para enfatizar que o tempo e espaço de vários milhares de seus anos cria um tipo falso de interesse. Olha só que interessante. Então, é essa coisa, o interesse na história, porque o questionador falou, fala um pouquinho da sua história para a gente, então, começar o livro, e aí eles estão falando. Que eles estão aguardando uma segunda pergunta para eles enfatizarem, ou seja, eles estão aguardando o questionador perguntar alguma coisa sobre espaço-tempo, porque isso que a gente entende, né, de história, de passado, de quando eles vieram, de vários milhares de anos, cria um falso tipo de interesse. Por quê? Porque o foco precisa estar no agora. Está tudo acontecendo no agora. Então, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão manifestados
se manifestando através da Carol, nesse momento aqui em 81, eles estão também vivenciando a experiência lá no Egito, que eles vão falar. Tá? E aí ele já tem essa visão ampliada do todo. Aí aqui está em vermelho, por quê? Porque eu fiz uma correção de tradução para ficar mais fácil o entendimento da frase. Tá? Então, ao darmos esta informação, nós solicitamos que a devida falta de estresse seja colocada em nossas experiências em seu espaço-tempo local. Essa é a frase que está lá no material para vocês. E aí, eu retraduzi a frase do original em inglês para ficar mais amigável à leitura, né? Eles falam, então, portanto, ao fornecer essas informações, pedimos que não seja dada a devida ênfase às nossas experiências em seu espaço-tempo local. O que eles estão falando? Olha, tudo bem, a gente vai contar sobre essa história aí, que vocês chamam de história, mas a gente não quer que você dê ênfase a isso. Exatamente por quê? Porque está acontecendo tudo agora. Né? Então, dependendo de como for a distorção de vocês de entendimento aqui, pode, inclusive, mexer com o que está acontecendo lá. Não é relevante o que aconteceu lá. É relevante o que a gente está trazendo aqui agora. Mas sim, nós vamos falar da história para você, então, contextualizar e iniciar o livro, porque é algo que faz sentido para vocês, essa questão da história linear. E aí eles deixam claro isso, o ensino-aprendizado, que é de nossa responsabilidade, é filosófico em vez de histórico. Que é isso que eles estão falando, não interessa em que tempo que foi, não interessa o que a gente vivenciou lá antes, interessa o que a gente está trazendo aqui agora para vocês, e como que vocês vão significar e perceber isso que a gente está trazendo. Né? As distorções que vocês vão fazer com o que a gente está trazendo. Nós podemos prosseguir com seu pedido, que é inofensivo, se apropriadamente avaliado. Eu acho que eu continuei aqui, deixa eu só seguir. Isso. Está seguindo lá certinho, tá, gente? Nós somos aqueles da confederação que há 11 mil dos seus anos vieram a duas de suas culturas planetárias, que estavam naquele momento intimamente ligadas à criação do único Criador. Aí, gente, eu fui pesquisar sobre isso, sobre o contexto há 11 mil anos. Qual que era o contexto há 11 mil anos no planeta Terra? E, assim, não tem muita informação sobre espiritualidade daquele contexto e tudo mais. Eu tive que usar um pouco o chat GPT, porque ele traz mais informações do que se eu pesquisar, né, somente no Google, algo assim, então vocês vão ver que tem mais informações aqui. O que interessa a gente entender aqui quais foram esses dois grandes locais que eles vieram, foi a América do Sul e foi lá na região conhecida posteriormente como Egito. Né? Agora, o grande movimento é que eles tinham lá agricultura baseada no cultivo de milhete e arroz e tal. Fala muito da questão da Ásia, mas e sim, né? Enfim, a região era completamente a gente ainda tinha aquele outro formato do planeta Terra, da divisão dos continentes, né? A Pangeia, né? A gente ainda tinha Pangeia. Então não dá muito para a gente falar assim, que aqui é Ásia, aqui é África, ali é não sei o quê, tarará. Mas o foco é que, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Olha lá, eu perguntei para o chat GPT como era a espiritualidade há 11 mil anos. Aí o chat GPT me trouxe várias informações, né? E ele mesmo cria um resumo que ele fala: a espiritualidade de 11 mil anos atrás era marcada pela crença em forças sobrenaturais intimamente ligadas à natureza e aos aspectos do cotidiano, como caça, a fertilidade e a morte. As primeiras práticas religiosas, entrada em ritual e crença que buscavam garantir harmonia com o mundo natural e a proteção espiritual dos indivíduos e das comunidades. Estava profundamente entrelaçada com a vida prática, a sobrevivência dependia da capacidade das pessoas se conectarem e harmonizarem com os elementos espirituais que percebiam ao seu redor. Então, tipo índio, né, gente?
tipo índio, assim, muito, muito próximo à perspectiva do índio. Então, quando a consciência Ra fala, nós viemos em dois grupos, né, em dois grandes grupos, que estavam com uma conexão maior com o Uno Criador, é no entendimento de que eram grupos que entendiam que havia algo maior, que eles precisavam manter a conexão, não dividir esse algo maior em vários deuses, várias deidades, que seja. E esse foi o movimento. Ah, uma coisa interessante, vejam que, eu não sei, aqui não vê essa informação. Nessa época, existiam mais ou menos 5 milhões de habitantes no planeta inteiro, só. Então, bastante, são poucas pessoas, né, comparado com hoje. E outra coisa interessante é que o Egito, ele só surge depois. Só que nessa época aqui, 11 mil anos atrás, o que existiam eram aldeias egípcias, vamos dizer assim, ao longo do rio Nilo. E aí vamos continuar, né, sobre o histórico. Então, a gente parou aqui, um único criador. Era nossa ingênua crença, então vejam, que poderíamos ensinar a aprender através do contato direto. E as distorções do sentimento individual, do livre-arbítrio, a personalidade, estariam fora de perigo. Nós pensávamos de serem perturbadas. Então, eles acharam o quê? Que o contato, que não ia ter problema eles fazerem contato direto com a gente, que as pessoas não seriam perturbadas em relação à sua personalidade, aos seus sentimentos e tudo mais, né? Já que essas culturas já estavam intimamente alinhadas com uma crença que englobava tudo e todos numa consciência geral. Então, eles olharam, ó, aquele pessoal ali estão alinhados com esse negócio de que é um só, né? Que a fonte é única, eles estão em conexão sempre com a natureza, sempre buscando essa espiritualidade para dar suporte nas coisas cotidianas. Então, vamos lá falar com eles pessoalmente, porque não vai ter problema, eles não vão sofrer. Não sei se você já viu Star Trek, né? Que tem lá a primeira diretriz. A primeira diretriz, o que fala a primeira diretriz de Star Trek? Quem nunca viu, veja, no Netflix tem, mas no YouTube deve ter também. A primeira diretriz é que, em contato com povos que não conhecem ou não sabem que existe vida em outros planetas, que existe vida fora do planeta dele, que existe trânsito estelar e tudo mais, você tem que se camuflar como sendo da sociedade e não pode permitir que eles descubram que você não é daquele planeta. Você não pode infringir o desejo do planeta, você não pode chegar lá falando, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão tudo errado, que aqui tem nave espacial, tem trânsito imenso aqui, vocês não estão vendo nada, mas tem um monte de nave ali, tem um monte de estação espacial, um monte de troço acontecendo, você não pode fazer isso. Então, mas nesse grupo aqui, nesses dois grupos, eles acharam o quê? Que foi o que eles falaram. Nossa ingênua crença. Eles ingenuamente acreditavam que, bom, esse pessoal aqui já olha, já compreende coisas para além do que se vê. Então, não vai ter problema a gente aparecer. Mas aí, né, na perspectiva deles, deu ruim. Nós viemos e fomos bem recebidos pelos povos que queríamos servir. Nós tentamos auxiliá-los de formas técnicas, olha aqui, formas técnicas, tendo a ver com a cura das distorções dos complexos mente, corpo, espírito, através do uso de cristais, apropriados à distorção, distribuídos dentro de séries apropriadas de material, tempo e espaço. Ou seja, a gente veio e viu que o povo queria saber era como curar, como se curar, como curar o corpo. Aí a gente ensinou como é que cura esse corpo com cristal, sendo, obviamente, que o cristal usado para curar esse corpo aqui é um cristal que está na distorção apropriada para essa densidade, para essa vibração, né, utilizando o material, tempo e espaço adequado para isso. E aí, gente, a grande revelação está aqui, eu não sei porque as pessoas questionam isso ainda.
Tá escrito aqui. Ah, não acredito. Tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá... Peraí, deixa eu sair aqui para eu ver. Eu tinha feito isso? Ah, não. Calma. Eu já sei o que foi. É porque eu tenho informação sobre isso. Antes da gente continuar. Aí, então, eu fui questionar também sobre essa questão do uso de cristais e tudo mais, há 11 mil anos, né? Só que aí eu encontrei essa informação, mas tem outra para dar para vocês. Então, o que o ChatGPT falou? Embora as evidências diretas de uso curativo de cristais há 11 mil anos sejam escassas, algumas pistas podem ser deduzidas a partir de práticas espirituais e culturais antigas. Durante o final do Paleolítico e início do Neolítico, as pessoas usavam profundamente conectadas com a natureza e acreditavam que as pedras e cristais tinham poderes especiais, muitas vezes ligados a forças sobrenaturais. Esse período coincide com a transição da sociedade caçadora-coletora para a agricultura, o que trouxe uma maior percepção e valorização dos recursos naturais. Então, vejam, né, esse movimento cultural também, a gente agora está entendendo que tem, né, tem influência e tem direcionamento das informações recebidas, obviamente. Então, outra coisa que eu queria falar, é que a gente vai ver daqui a pouco, é que, por exemplo, o Egito, ele surge mais ou menos 11 mil anos, ele surge 4 mil, 5 mil anos depois dessa época aqui. Só que, e eles continuaram, a consciência Ra ainda estava. Só que para a consciência Ra, é como se fosse assim, a gente chegou hoje e foi embora amanhã. Entende? Para eles, tipo, de 11 mil anos, 4 a 5 mil anos de diferença é nada. E a gente vai entender isso. Porque isso se consolida mais quando realmente o Egito se forma, enfim. E aqui, gente, né, a revelação que eu falei para vocês, não tem, tá escrito aqui, ó. Assim foram as pirâmides criadas. Tá aqui. Ou seja, quem criou a pirâmide, quem construiu a pirâmide, tá aqui, gente. Tá aí, ó. E aí entendam como que a questão do espaço-tempo para eles, olha como é que eles resumiram a história. Chegamos a 11 mil anos, agora está falando de pirâmide. Pirâmide já deu 6 mil anos depois. Entendeu? 6 mil anos depois do negócio. Então, é só para vocês entenderem que eles explicaram antes, né? Que, tipo, para eles contar 6 mil anos é como a gente conta, tipo assim, um minuto. Eu não vou contar o que eu fiz em cada minuto. Eu vou contar os eventos relevantes do dia. Então, assim foram as pirâmides criadas. Pronto, tá aí. As pirâmides foram criadas por meio de auxílio extraterrestre. Tá claro aqui, não há dúvida. Eles estão falando. Aí continuam. Nós descobrimos que a tecnologia estava reservada. Tecnologia que eles falam são todos esses feitos. Fazer pirâmide é tecnologia. Entendeu? Usar um cristal é tecnologia. Isso tudo para eles é tecnologia. Nós descobrimos que a tecnologia estava reservada amplamente para aqueles com a distorção efetiva de poder mente-corpo. Eles descobriram que o uso da tecnologia era reservado só para quem mandava, só para quem tinha poder. Aí, isto não era um objetivo da lei do Uno. Nós deixamos suas pessoas. O grupo que trabalhava com aqueles da área da América do Sul, como vocês chamam, aquela porção de sua esfera, não desistiu tão facilmente. Eles retornaram. Nós, não. Então, só para a gente entender, a América do Sul, lá no Egito, 2 grupos trabalhando nesse processo, tarará. Quando eles viram que a tecnologia estava sendo usada somente para o grupo de poder, para distorções que não tem nada a ver com a lei do Uno, eles vazaram, falaram, ó, não, vamos embora, e não voltaram mais. Entretanto, nós nunca deixamos sua vibração.
devido à nossa responsabilidade pelas mudanças em consciência que nós primeiramente causamos. E então descobrimos terem sido distorcidas de formas não relegadas pela lei do um. Ou seja, eles nunca mais voltaram, mas sempre estavam nos observando, sempre estavam alinhados à nossa vibração. Por quê? Porque eles eram responsáveis por aquilo que eles trouxeram de mudança conscientemente para nós e que gerou, que foi distorcido de forma diferente do propósito da lei do Uno. Nós tentamos contatar os dominadores da terra a qual nós viemos, aquela terra que vocês chamam Egito, ou em algumas áreas, a Terra Sagrada. E aí, que eles, quando eles perceberam isso, eles tentaram contatar, então, quem mandava, para falar, olha, não é nada disso, presta atenção, não é nada disso que a gente quis dizer, tem nada a ver. Só que não prestou também, a gente vai ver que não prestou, né? Aí, até que chegou um que prestou, mas enfim, depois aí eles vão contando aqui a história. Aí eu só coloquei aqui, né, um resumo desse tudo que eles trazem aí, porque são muitos mil anos que eles colocam como se fosse hoje e ontem, né? Então, há 11 mil anos, o que tinha era aldeias ao longo do Nilo, que é quando eles chegaram, né? Era formado por vários povos separados, diversos clãs acomodados em grupos, operavam como se fossem estados independentes, enfim, essas aldeias ao longo do Nilo. Aí depois, em 3.500 antes de Cristo, é que começa a criar o Baixo Egito, o Alto Egito. Então, por que são há 6.000 anos? Que eu estou contando a partir de hoje, não somente antes de Cristo. Então, mais ou menos aí. Por volta de 3.200 a.C., os dois reinos foram unidos por Menés, rei do Alto Egito, se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. Então, na verdade, teve um movimento aí de criação de poder e tudo mais, que eles vivenciaram ainda manifestados aqui, né, na nossa densidade, e aí que eles começaram a entender, tipo, pô, mas peraí, por que só aquela pessoa ali, por que não tá passando informação? Aí eles entenderam. Porque eles já estão, tipo assim, eles já estão num grau dimensional consciencial tão elevado que às vezes ele até esquece que esse tipo de coisa, sei lá, é o que ele falou, ingênua crença, né? Às vezes até esqueceram. Existe manipulação, existe uso do poder por mal aí, né? E aí, então, deixa eu ver aqui, que eu acho que... Tá, aí aqui a gente vai vir para cá. E aí eles continuam respondendo, né? Então terminou lá, a terra sagrada. Aí eles começam a falar. Na 18ª dinastia, como é conhecido em seus registros de distorção espaço-tempo, nós fomos capazes de contatar um faraó, como vocês o chamariam. O homem era pequeno em experiência de vida no seu plano e era o que este instrumento chamaria de andarilho. Então, este complexo mente, corpo, espírito recebeu nossas distorções de comunicação e foi capaz de misturar suas distorções com as nossas. A esta jovem entidade foi dado um complexo de som vibratório que vibrava em honra a um Deus próspero. Este complexo mente-corpo, que nós chamamos instrumento por conveniência, se chamava Amon. A entidade, aí a gente já viu, lembra na outra sessão que a gente viu Amon-Ra? Né? Amon-Ra. Consciência Ra, Amon. A entidade decidiu que este nome, sendo em honra a um entre muitos deuses, não era aceitável para inclusão em seu complexo vibratório de som. Ou seja, o moleque não quis o nome. Então, ele mudou seu nome para um que honrasse o disco-sol. O disco-sol é ótimo. Esta distorção, chamada Atem, era uma distorção próxima à nossa realidade.
como nós entendemos nossa própria natureza de distorção do complexo mente, corpo e espírito. O que eles estão falando aqui? Eles trouxeram um nome para este indivíduo, para que esse nome fosse como um botão de ativação da conexão entre a consciência Ra e ele. Que quando eles falam isso, o complexo do som vibratório, né, chamamos o instrumento por conveniência de Amon, porque Amon é uma vibração que está alinhada com a nossa banda estreita de comunicação, entende? Então, nada é por acaso. E eles falam o quão relevante que as palavras são. A gente não tem noção do quão potente as palavras são. Eles vão falar isso mais para frente, a gente vai ver. Entretanto, não vem totalmente em alinhamento. Deixa eu voltar aqui. Entretanto, não vem totalmente em alinhamento com a intenção do ensino-aprendizado que for enviado. Ou seja, ele escolheu a TEM. Ok, é próxima à realidade de Ra, mas não está totalmente alinhada com a intenção de ensino-aprendizagem que foi enviado. Lembram no início aqui que a gente viu na introdução que eles fizeram isso com a Carol também, essa canalizadora que recebe eles? Aí, no caso dela, o próprio nome dela já estava alinhado, né? Manteve Carol. Na verdade, eles trouxeram, não Carol, desculpa, acho que é Carla, né, o nome dela. Eles trouxeram o nome, é o nome dela mesmo, mas as letras em outra ordem. Esta entidade, a Kenaten, ficou convencida de que a vibração do Uno era a verdadeira vibração espiritual e assim decretou a lei do Uno. E aí a gente vem, então, entender aqui um pouquinho sobre essa 18ª dinastia egípcia. Eu não vou entrar na história de Akhenaton, mas quando a consciência Ra e Akhenaton se alinharam, ele ainda não era, ele era muito jovem ainda, era criança, não sei, algo nesse sentido, assim. E depois, e ele levou tudo isso, né? E muitas pessoas achando até que ele estava meio doido. E depois Akhenaton, que teve a relação com Nefertiti e tudo mais, né? Eles eram casados com Nefertiti. E eu lembro que, inclusive, o Hélio Couto falando que tinha ressonância harmônica pelas cidades inteiras, né? Nas flores, tinham códigos, tinham informações nas flores. As pessoas não tinham nem noção. Né? As flores emanavam as informações, as ondas vibratórias e tudo mais. Então, a 18ª dinastia do Egito, que durou de aproximadamente 1550 a.C., 1200, é uma das dinastias mais importantes e céleres da história egípcia. Marca o auge do Império Novo, período em que o Egito se tornou potência militar, econômica e cultural de grande influência no mundo. Esse período foi caracterizado por algumas das figuras mais famosas da história egípcia, incluindo Hatshepsut, Amenhotep III, Akhenaton, Tutankhamon e Ramés II. Tem mais, mas eu trouxe esse que o chat GPT me respondeu. Por que eu marquei a Hatshepsut? Porque eu destaquei que me chamou a atenção, porque eu estive manifestada nessa época. A Hatshepsut foi a única faraó mulher que existiu, e isso só foi descoberto depois, recentemente, porque na época não podia ter faraó mulher. Enfim, tem toda uma história dela, que aqui não vem ao caso entrar. Eu ainda não tenho clareza se eu estava manifestada enquanto ela ou apenas na época, tá? Mas estive nessa época aqui, e logo depois vem a Akhenaton. Só para alinhar, gente, lembra, eu estou trazendo isso porque, recordando, né, da minha manifestação enquanto deidade, juntamente com Tote, Anubis, Ra, e como que a gente foi se manifestando aí depois, ainda nesse período antes de ir embora, vamos dizer assim.
Outra coisa importante, quando eu falo dessa manifestação minha nesse contexto, assim como Ra é uma consciência, entendam que Tote é uma consciência, Isis, que é efetivamente quem eu acredito realmente que a forma que eu me manifestei foi na consciência Isis, é uma consciência, Osíris é uma consciência, é tudo coletividade, entendeu? É coletividade de consciência. Não é que é uma pessoa, Tote é um cara, não é assim. Porque tem pessoas que trazem isso, né? Como se, porque foi filho de não sei quem lá, ele manifestou, e entendam, Rá está falando aqui, olha, a gente veio manifestado, mas a gente é uma consciência coletiva. Né? Rá está deixando isso claro, a gente é uma consciência coletiva. Pode ter vindo, veio um representante da consciência coletiva que funciona como consciência coletiva. Vocês vão... É muito importante realmente assistir Star Trek, porque lá no Star Trek, quando vocês virem o povo assim, né? Borg, os Borgs, eles são uma consciência coletiva. É claro que manipulado, né? O contexto aqui é diferente, mas só para entender isso. Quando um fala, ele está falando por todos. Realmente, efetivamente por todos. Tá? Então, pode ter vindo um representante, vamos dizer. Então, veio Tote enquanto um indivíduo, em termos do que nós temos referência aqui como ser, mas tudo que ele falava era uma manifestação da consciência coletiva, da qual ele pertencia. E aí o Akhenaton, né, nesse mesmo período, que é a 18ª dinastia do Egito, conseguiu esse alinhamento. Trouxe um resumo do Akhenaton, um dos faraós mais controversos da história egípcia, conhecido principalmente sua tentativa de reforma religiosa, olha aí. Quando abandonou o panteão tradicional egípcio e promoveu o culto exclusivo ao deus solar Aton, o disco solar. Ele fundou uma nova capital, Akhenaton, atual Amarna, e sua reforma religiosa teve um impacto duradouro nas práticas religiosas do Egito, apesar de ser abandonada logo após a sua morte. Akhenaton também foi o pai de Tutancâmon, embora seu filho tenha revertido muitas de suas reformas religiosas. Então, ele fez a diferença, mas também foi só na época que ele estava vivo. Depois que ele morreu, as distorções aumentaram novamente, volta a coisa, né? Aí, deixa eu voltar aqui, peraí, para eu ver. Aí está continuando aqui a fala de Ra lá na sessão. Entretanto, então Ra que está falando aqui. Entretanto, as crenças desta entidade, ou seja, de Akhenaton, foram aceitas por muito poucos. Seus padres fizeram apenas trabalho de oratória, sem a distorção espiritual na direção da busca. Lembrando, essa questão dos padres é porque é o quê? Lembra que a consciência Ra está falando através da Carla? Vai utilizar o que a Carla tem de referência, de palavras, de termos, tá? Mas a gente sabe que seria o sacerdote, o religioso, enfim, né? O responsável lá pela religião. Seus padres fizeram apenas trabalho de oratória, sem a distorção espiritual na direção da busca. As pessoas continuaram em suas crenças. Quando esta entidade não estava mais nessa densidade, novamente as crenças polarizadas nos muitos deuses voltaram. Acabou de novo a ideia do Uno, criador. Voltou a divisão de vários deuses. Voltaram a seus meios e continuaram assim até aquele conhecido como Muhammad libertou os povos para uma distorção mais inteligível dos relacionamentos de mente, corpo e espírito. Aí eu fui ver, gente, eu fui caçar. Como assim Muhammad, gente? Muhammad não é um nome da época dessa época do Egito. Aí que eu fui ver, tipo assim, quantidade de milhares de anos que passou, mas para a consciência Ra, tipo, hoje e amanhã, né?
quem que é esse cara? Quem que é esse tal de Muhammad? Cara, o Muhammad é o criador do Islã, tá? Ele é o criador do Islã. O pensamento, vejam que realmente, por mais que tenham todas as questões envolvidas, a essência do pensamento dele é o quê? Na unidade de Deus, Alá. No código moral ético que rege todas as ações humanas, na busca do conhecimento, na justiça social, na igualdade entre as pessoas e na solidariedade da comunidade muçulmana, Ummah. Seus ensinamentos são expressos principalmente no Alcorão e na Sunna, que guiam os muçulmanos em sua vida diária e formam a base da lei islâmica Sharia. O Islã que Muhammad trouxe não é apenas uma religião, mas uma forma de vida abrangente que abarca a moralidade, as interações sociais, a política e a espiritualidade, com ênfase na piedade, no serviço a Deus e no bem-estar coletivo. Faz todo sentido com a lei do Uno, não é? Em tese. Faz todo sentido. E aí, o que eles quiseram dizer? Eu estou voltando. Eles quiseram dizer o seguinte, e aí a gente vai ver, se a gente for ver historicamente, a questão do Egito e para onde se espalha o Islã e tudo mais, se conectam a partir do momento em que gera um império islâmico ali, né? Enfim, se conecta. Então vejam quantos anos, na verdade, assim, quanto tempo se passou para que as pessoas voltassem a entender que é um criador único. É isso que eles estão querendo dizer, né? Que é muitos anos, muito tempo. Então foi esse Muhammad, que eles só falam Muhammad. E assim, me veio, né? Eu consegui a conexão com esse Muhammad que eu perguntei o que tem a ver isso com o Egito. E aí o ChatGPT trouxe essa informação, que, na verdade, é como se espalha, né? O islamismo, ele pega parte do que foi o antigo Egito, do que foi, não que é o Egito agora, entendeu? Não é isso. Não é o que é o Egito agora. Mas eles querem dizer que, depois que Akhenaton morreu, a coisa ainda ficou dividida até vir esse cara do Islã aí para falar que é um Deus só, que é solidariedade, que é contra lá. Que é a ideia dele, tá, gente? Não estou falando, nossa, então o Islã é uma religião, não é nada disso, e Ra também não está falando isso, tá? Ra está falando que libertou os povos para uma distorção mais inteligível dos relacionamentos de mente, corpo e espírito. Ele só falou isso. Mais inteligente. Não está falando, que aí vem Mohammed e salvou o povo com. Não. Trouxe uma distorção mais inteligível dessa questão do uno, né? Aí o questionador vai continuar perguntando. Ele até fala: você tem um interesse mais detalhado neste momento? Aí o questionador: nós estamos muito interessados na história inteira que você tem para contar e entrar na lei do uno em mais detalhes. Haverá várias questões que eu perguntarei na medida em que nós seguimos, que podem ou não estar diretamente relacionadas ao entendimento da lei do uno. Entretanto, eu acredito que a maneira apropriada de apresentar isto como um veículo de ensino-aprendizado para a população do planeta que irá lê-la, atualmente é investigar diferentes facetas do que você conta. Você falou de cura por cristais, tá voltando lá no negócio. Não. Uma outra coisa que eu posso mencionar é que quando o instrumento se tornar fadigado, nós desejaríamos cortar a comunicação e continuá-la em um momento posterior, depois que o instrumento estiver recarregado. Né? Deu uma pausa e falou, quando a Carla aí não estiver dando conta mais, você avisa a gente que a gente para, volta da sessão. E se o instrumento estiver adequado neste momento, eu gostaria de um pouco de informação sobre a cura por cristais que você mencionou. Aí eles começam a explicar. E aí a gente vem para cá. Eu sou Ra. O princípio da cura por cristais é baseado no entendimento da natureza hierárquica da estrutura da ilusão que é o corpo físico. Então vejam só, entendimento da natureza hierárquica da estrutura da ilusão que é o corpo físico. Que hierarquia que é essa? Vou falar um pouco aqui.
Como vocês o chamariam? Vou continuar a frase, depois eu mostro. Existem cristais que trabalham sobre as energias vindo para o corpo espiritual. Existem cristais que trabalham sobre as distorções do espírito para a mente. Existem cristais que equilibram as distorções entre a mente e o corpo. Sobre isso, a gente tem, né, entender a natureza hierárquica da estrutura da ilusão, que é o corpo físico. A gente tem a questão dos 7 corpos, nosso, específico, mas a gente também tem a compreensão que o princípio da correspondência traz para a gente, a lei da correspondência traz para a gente, que são os planos. Para além da nossa estrutura de 7 corpos, né, o corpo físico, anim, búdico, espiritual, enfim, que sejam os 7 corpos, a gente tem, deixa eu colocar aqui, esse eu não coloquei, não coloquei uma imagem, vou colocar para a gente ver. Então, além disso, a gente também, me veio como relevante a gente entender de que plano que nós estamos falando. Então, os planos, existem 7 planos, dentro de cada desses 7 planos, outros 7 planos, dentro de cada um desses outros 7, o Kabbalah vai falando isso. E falam que é uma divisão didática, mas ela é relevante para a gente entender como que a coisa está manifestada, né? Como que a coisa acontece. Então, os primeiros planos são os planos da matéria. Tem a matéria A, matéria B, matéria C. E aí a gente tem o plano da substância etérea, que penetra todo o espaço. O éter, ele está manifestado em tudo. Ele penetra todo o espaço do universo, intermedia a transmissão de onda, energia, elo entre matéria e energia, ou seja, se não tivesse o éter, não teria a energia não se manifestaria em matéria para a gente. Ele é como se fosse o campo indutor, né? Então, o elemento indutor, o material indutor. Depois dos planos materiais, a gente tem plano da energia A, B e C, né? Onde a gente tem todas essas forças, isso tudo aqui. Não vou aprofundar, porque isso está lá no estudo da lei das leis quânticas universais, tem lá na live também, porque senão a gente vai entrar aqui muito em outras temáticas, mas só para esclarecer. Né, quando ele fala da natureza desse corpo físico, tem relação também de onde nós estamos, quem somos nós nessa estrutura de planos, e para além, né, dos nossos 7 corpos. Aí tem novamente o plano da substância etérea participando de ambos os planos da matéria e da energia. E aí tem outros 7 planos menores, e a gente passa para o grande plano mental, que tem relação com com o que nós somos. Tem o plano mental mineral, elemental A, vegetal, elemental B, animal, elemental C e hominal. Então, vejam os elementais aí intermediando. Não se refere à composição do ser em si, a composição é a mesma em todos os planos, mas sim com a forma como se manifesta, né? A densidade e a dimensão consciencial. Dentro da nossa subdivisão do plano de mente hominal, o homem médio da época em que o Kabbalah foi escrito, que a gente já viu, está na 4ª subdivisão, ou seja, tem 7. O homem médio está na 4ª, tá? Outra coisa importante, o Kabbalah não aprofunda nos elementais, porque não é o foco do livro, mas eles falam que são fundamentais, é como se fossem aquelas teclas pretas do teclado ou do piano que permite atingir notas que só as brancas não permitem atingir. Então, isso aqui reforça a relevância da nossa conexão com a natureza, né, de sempre estar buscando essa conexão, porque os elementais, eles são fundamentais para acessarmos notas, vibrações, que a gente não consegue acessar sem o auxílio deles. Eles estão intermediando isso. O grande plano espiritual, que é o mais desafiador de ser explicado, porque ele está acima de nós, vamos colocar assim, então, para a gente entender, é mais desafiador. Mas eles falam que é nesse plano que estão ali os mestres e os adeptos, os anjos, os arcanjos, os semideuses, né? A grande hierarquia das hostes angélicas estão ali,
E os deuses, aí eles até colocam, né? O que vocês chamam de Deus, Deus para vocês. Mas, na verdade, eles são manifestação igual vocês são. Inclusive, na verdade, eles aproveitam, né? Eles falam, estes entes que a gente considera deuses influenciam o processo da evolução e do progresso cósmico. Muitas vezes impuseram os seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo, para realizar as coisas. Que é o quê, gente? Mika. Mika vai ser considerado um deus. Só que quem que é ele? Na fila do pão. Ele é uma manifestação nesse sentido aqui, ó. Ele influencia a evolução e o progresso deste universo. Ele é o responsável pelo universo de Nebadon. Impõe o seu conhecimento e o seu poder dentro da perspectiva da lei do Uno, não infringindo a lei do Uno, mas nós estamos jogando o jogo dele. É isso que o Caibara está falando aqui. A gente está jogando, é o jogo dele. Quem administra isso aqui é ele. Então, quem toma as decisões são ele. Sempre mantendo, ele não está dizendo que isso é perverso, tá? Ele está dizendo que segue a lei do Uno, mas para a gente entender que é simplesmente uma manifestação em um nível consciencial diferente do nosso e que, por conta disso, consegue fazer coisas que a gente, no nível consciencial que está, não consegue neste nível consciencial. Mas a gente tem super capacidade e potencial de conseguir. É só elevar a vibração, chegar no nível consciencial. E aí vem a coisa, quando eu conheci a Cris e a Vânia, que eu comentei com elas, e aí me vem mais ainda aquela coisa. Qual que é o objetivo do jogo? Eu completar as etapas do jogo, sair do jogo do Mika e criar o meu jogo. Ou seja, eu criar um outro universo para mim lá, com o meu jogo, com as minhas regras, assim, com as minhas regras dentro, conforme a lei do todo. Mesmo assim, então, continuando aqui, mesmo assim, não devemos esquecer que eles são criações mentais, né? Isso que ele está falando. Eles estão. Mika é uma criação mental do todo também. Eles são mortais. Em que sentido? Quando o todo decidisse gerar aquela ineficiência, o todo fala, tchau, Mika, não te quero mais. E pronto. Né? O todo continua existindo. Eles são como irmãos mais velhos para nós e ainda estão abaixo do espírito absoluto, o poder vivente, a força animada. Então, olha só, ainda tem gente acima deles. Aí Ra continua. Todas essas curas por cristais, olha que interessante, são carregadas através de canais purificados. E aí, na medida que eu fui fazendo a leitura, que foi trazendo a clareza para mim de que esses canais purificados somos nós. Por exemplo, a Carla que está lá canalizando eles é um canal purificado. Tá? Sem a relativa cristalização do curandeiro, trabalhando com o cristal não estará propriamente carregado. O que é isso? Sem a relativa cristalização do curandeiro. Sem a gente elevar. Então, primeiro é o seguinte: para ser canal purificado, a gente tem que elevar a vibração, acessar o nível vibracional que conecta com eles. Primeiro passo. Segundo passo, tem que manter essa vibração ali, que é essa cristalização. Quando eles falam cristalização, é que está cristalizando ali, está firmando ali, está fixando ali naquele nível. Então, sem o curandeiro manter esse nível vibracional alinhado com o cristal, não vai adiantar nada. Então, ele tem que acessar o nível vibracional frequencial do cristal, manter a vibração, para aí sim o cristal se tornar um instrumento de cura. Tá certo? Aí, gente, lembrando que isso aqui eles estão ensinando como que eles fizeram lá naquele antigo Egito para ajudar a curar o corpo físico usando cristal. Agora entendam, precisa do cristal?
Jesus usou alguma coisa? Só que para a distorção mente, corpo e espírito do momento, talvez fizesse sentido ter que segurar alguma coisa, ter que ter alguma coisa física para ter-se a sensação e a percepção de que efetivamente estava havendo cura. Porque entendam a fala deles aqui, o cristal pelo cristal sozinho não cura nada. O cristal aqui é como se fosse um potencializador daquela vibração de alinhamento. É um potencializador. Ali, porque senão daqui a pouco você fala assim, então eu tenho que aprender a mexer com cristal para me curar. Não. Não tem que nada, ninguém tem que nada. Mas o cristal, enquanto um mineral elemental, ele pode auxiliar potencializando. O que potencializa a nossa vibração? Ou a gente arruma mais pessoas para vibrar na mesma vibração que a gente quer vibrar, e isso cria um vórtex maior, um campo maior, entende? Quanto mais pessoas pensando a mesma coisa, mais aquela coisa se torna verdade. Maior é a probabilidade daquela coisa se tornar verdade. Aí, se eu não tenho essas pessoas, o que eu faço? Qual que é o outro potencializador? Cristal. Potencializa e amplia aquele campo. O outro ingrediente, né, então vejam que tem mais coisa aí para usar o cristal para curar. O outro ingrediente é um alinhamento apropriado com os campos de energia do planeta sobre o qual vocês habitam. E as distorções ou fluxos holísticos ou cósmicos que entram na aura planetária, de tal maneira que uma relação apropriada de formas e disposição dentro dessas formas é de auxílio indicado no processo de desemaranhamento ou balanceamento. Então, vocês vão ver que tem alguns momentos, eles vão falar isso. Eles pedem alguns ajustes angulares de alguns objetos que estão ali no espaço em que a Carla está se comunicando com eles. Isso tem relação com a estrutura das pirâmides, com as angulações das pirâmides e tudo mais. Porque tudo precisa estar alinhado o quê? Com a brecha, e é isso aí que foi o que me veio, com a brecha da malha da matrix de controle. Para conseguir acessar o fluxo da fonte, de alguma forma. Aí eu só trouxe para vocês isso daqui, porque as linhas lei, né, são aí linhas trazidas, apresentadas como sendo linhas de movimentações energéticas e tudo mais. E coloquei aí esse site porque ele tem... projeto. Queria mostrar para você, achei que ele tem informações, achei que ele tem informações interessantes aqui sobre as linhas lei, para vocês lerem, né? Depois eu vou até colocar, eu vou deixar o link ativado, para ficar mais fácil para vocês acessarem. Então, aqui, ó, é uma página específica aqui sobre as linhas lei. Elas, muito conhecida aqui pelos chineses, né? O primeiro ocidental a estudar e teorizar as linhas energéticas que passam pela superfície do planeta foi o matemático Pitágoras, aproximadamente 500 anos, em 500 a.C. Mas essas linhas só foram mesmo popularizadas em 21 por Alfred Watkins. Então, vejam, Pitágoras, matemática, né? Enfim, já trazia essa perspectiva das linhas leis, que são linhas energéticas que passam pela superfície do planeta. E ela explica muito bem
a quantidade de eventos inexplicáveis ao redor do mundo, incluindo o Triângulo das Bermudas, pirâmides, áreas mortas, aparições de OVNIs e outras regiões de fenômenos magnéticos estranhos. Então, eu não vou ler tudo aqui com vocês, mas é informação aqui relacionada, né, com essa questão que a consciência Ra traz sobre o alinhamento também com toda a propriedade, estrutura, na verdade, energética do planeta em si. E aí depois vocês podem aprofundar aí no estudo sobre as linhas-lei. Bom, aí, só voltar aqui que ele... Vamos de energia. Aí eles continuam, eu vou trazer para cá, que aqui já não tem uma explicação mais profunda. Falar sobre os vários cristais a serem usados seria exaustivo para este instrumento, apesar de você poder nos perguntar, se desejar, em outra sessão. A delicadeza, digamos, da escolha do cristal é muito crítica, e, na verdade, uma estrutura cristalina, tal como um diamante ou rubi, pode ser usado por um canal purificado, que está preenchido com o amor-luz do Uno, em praticamente qualquer aplicação. Então, ó, eles já deixam uma dica. Se você, enquanto canal, estiver purificado, ou seja, o que é estar purificado? Preenchido com amor-luz, não precisa você saber qual cristal serve para quê, darará. Pode usar ou diamante ou rubi, que vai contemplar aí a maior parte das aplicações. Aí eles colocam, mas isto, é claro, exige iniciação. E nunca houve muitos a perseverarem a extensão de progredirem através dos vários abandonos de distorções que a iniciação causa. O que eles estão querendo dizer aqui, gente? O que é essa iniciação? Carvalho também fala isso, né? Os iniciados. É o processo do despertar aqui para gente. Poucos conseguiram efetivamente romper com as crenças limitantes que tinham, com as verdades que tinham. Eles colocam, e nunca houve muitos a perseverarem na extensão de progredir. Né? Por quê? Porque para progredir no despertar, algumas coisas precisam ser abandonadas, precisam ser deixadas para lá. Então, nem todo mundo conseguiu utilizar, né, os cristais para cura, conseguiu ser esse canal purificado, alinhado à estrutura energética do planeta e por aí vai. Podemos informá-los mais, de qualquer forma, razoavelmente breve, sobre este ou outro assunto? E aí o questionador fala, sim, você mencionou que as pirâmides foram consequência disso. Você poderia expandir um pouco sobre, vocês foram responsáveis pela construção da pirâmide? E qual é o propósito da pirâmide? E aí eles vão explicar, e aí a gente vai estudar. Eu sou Ra. As maiores pirâmides foram construídas por nossa habilidade no uso das forças do Uno. As pedras estão vivas. Nunca foi assim entendido pelas distorções de mente, corpo e espírito de sua cultura. Então, vejam. Está aqui. Ô, gente, foi a gente que construiu, sim, as maiores pirâmides que existem lá, com a nossa habilidade de usar a força da lei do Uno. Jesus não curou um monte de gente? Eles construíram a pirâmide, pô. Entendeu? As pedras estão vivas. Tudo está vivo também, na verdade. Só que aí o que ele falou que a cultura de vocês aí do planeta nunca acreditou nisso. Nunca entendeu dessa forma. Ficou caçando, inventando moda de como que os escravos levaram as pedras para fazer pirâmide. Da onde que saiu o conhecimento para fazer uma estrutura tão perfeita. Estamos falando aqui. E aí o propósito, né? Vamos entender esses dois propósitos. Trouxe a foto aqui de 3 pirâmides
Que assim, quando você fala pirâmides do Egito, aí só fica aparecendo essas fotos dessas 3 pirâmides. Como eles falaram que as maiores pirâmides eles construíram, então eu trouxe essa foto, né, que aponta aí as pirâmides. E eu acho fantástico a gente ter acesso, né, ao que eles construíram. E aí a gente vai voltar aqui para o propósito. Primeiramente, qual foi o primeiro propósito? Ter um local de iniciação apropriadamente orientado para aqueles que desejavam se tornar canais purificados ou iniciados para a lei do Uno. O que faz todo sentido, né? Então, eles vieram para cá para trazer a lei do Uno. Para receber a lei do Uno, ou para que, quando eles fossem embora, as pessoas conseguissem manter essa conexão com o Uno, eles aqui estão criar as pirâmides tinham o propósito de pegar as pessoas, né, pegar, assim, entre aspas, no sentido de transformar as pessoas em canais purificados, para receber a lei do Uno, para então colocar em prática, então faz todo sentido. O segundo propósito, né, então, 2, nós desejávamos, então, guiar cuidadosamente os iniciados no desenvolvimento de uma cura das pessoas, que eles buscavam para auxiliar e do próprio planeta. Então, curar as outras pessoas e curar o próprio planeta. Pirâmide após pirâmide, carregada pelo cristal e pelo iniciado, foram desenvolvidas para balancear a entrada da energia da una criação, com as muitas e múltiplas distorções da mente, corpo e espírito planetário. Então, a gente já sabe que existe, deixa eu só colocar aqui. Eu não encontrei esse vídeo, eu tinha visto um vídeo que ele falava exatamente, a moça explicava a questão da pirâmide enquanto uma estrutura que ela não foi feita, a questão lá da morte, de enterrar os faraós e tudo, era como se fosse uma tradução da lei da correspondência. E fez todo sentido, né? Fez todo sentido. Eu quero mostrar aqui para vocês uma foto por dentro. Deixa eu só abrir aqui a imagem para ficar mais fácil. Deixa eu aumentar ela, vamos ver se ela aumenta. Aumenta. Então, a gente não vai aprofundar aqui, né, no estudo interno das pirâmides, mas tudo tinha um motivo, né? A Câmara do Rei, vestíbulo, a Câmara da Rainha, entrada, poço, a Câmara subterrânea. Quando a pirâmide virou o quê? Um lugar para colocar os corpos mumificados, né? Mas a gente vê aqui, pela fala da consciência Ra, que não era esse o objetivo. O objetivo era purificar canais e ensinar esses canais, potencializar esses canais. Então, purificar os canais e potencializar os canais. E aí eles falam, neste esforço, nós somos capazes de continuar o trabalho que irmãos de dentro da confederação efetuaram através da construção de outras estruturas portadoras de cristal e assim completar um anel, se você desejar, destas em torno da, como este instrumento nos faria vibrá-lo, superfície da Terra. Esse anel eu não encontrei imagem. O que eles estão querendo dizer? É que eles conseguiram, né, de alguma forma, com a construção das pirâmides, continuar um trabalho que a Confederação tinha começado para construir um círculo, né, um anel de cristais para potencializar
a vibração, a energia, abrir portais, né, e tudo mais. Só que eu não encontrei imagem desse possível anel que a gente teria que visualizar, assim, de cima do planeta Terra. Se alguém encontrar e puder compartilhar ela com a gente, seria ótimo. Eu não encontrei isso, até porque eu não tenho ainda clareza onde estão essas estruturas portadoras de cristal, todas essas estruturas. A gente conhece algumas estruturas, nem todas elas são do serviço a outrem, né? Então, eu ainda não tenho clareza de todas as estruturas portadoras de cristal para formar esse anel. Talvez se a gente tivesse, assim, né, como visualizar, porque a partir das pirâmides, a gente vai ter algumas possibilidades de criação de anel. A gente teria que entender por onde que estaria passando aí esse anel, né? Por quais localidades, para a gente identificar se ali tem estruturas visíveis para a gente, fisicamente, assim, né? Que a gente poderia considerar como sendo parte desse anel. Este instrumento começa a perder energia, nós solicitamos mais uma questão ou assunto, e então nós deveremos nos retirar por este tempo e espaço. Então, só para fechar essa coisa da pirâmide, em momento nenhum eles falaram que a pirâmide era para botar gente morta, mumificada, entendeu? Não foi para nada disso que a pirâmide foi construída. A pirâmide foi construída como um templo de estudo e transformação, de iniciados. É como se a gente fosse, se nós fôssemos traduzir para nossas crenças religiosas, como se fosse a igreja, né? Ou, enfim, ou não a igreja, mas onde que forma padre, como é que chama mesmo? Seminário. Como se fosse seminário, né? Ali era para formar iniciados, nesse sentido. Não era, mas não tem nada a ver com religião e tudo mais, né? Que a gente está falando aqui. Aí o questionador, passando para o final, você poderia mencionar, houve originalmente uma pedra no topo da pirâmide, do que ela era feita e como vocês moveram os blocos pesados para construir a pirâmide? Qual técnica foi usada para isso? Eu sou Ra. Eu solicito que nós sejamos questionados sobre essa questão em nosso próximo trabalho, como você nomearia o compartilhamento de distorção que nossas energias produzem. Se você tem alguma questão sobre o uso apropriado desta mente, corpo e espírito, nós gostaríamos que você perguntasse agora. Então, eles vão responder isso, mas depois, não vão responder agora. Então, a gente não vai entrar nisso. Só que eles querem dar informações de ajuste da Carla, ok? Quando eles falam deste mente, corpo e espírito, eles estão falando da Carla. E aí o questionador fala, considere as perguntadas. Eu quero dizer, eu não tenho nada para continuar. Qual é o uso apropriado deste instrumento? O que nós deveríamos fazer para maximizar sua habilidade de conforto, rejuvenescimento, etc? Ra, eu sou Ra. Nós ficamos gratos por você perguntar essa questão, pois não é de nosso entendimento termos o direito, o dever de compartilhar nossas percepções sobre qualquer assunto, além de filosofia, sem uma pergunta direta. Entretanto, esta mente, corpo e espírito não está sendo corretamente usada e, portanto, está experimentando distorções desnecessárias do corpo na área de fadiga. Então, veja só, né? Na verdade, eles meio que induziram o cara. Falaram assim, olha, disso aí vocês perguntam para a gente na próxima sessão, mas agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o ajuste do instrumento, a gente fala. Aí o cara, então tá bom, cara, a gente quer saber. Tem algum ajuste? Aí, que bom que vocês perguntaram, porque a gente falar por vontade própria, a gente não pode. A gente não quer falar, a gente só quer falar se você perguntar. Então, que bom que você perguntou. Então, ele não está sendo usado adequadamente. Então, o que vocês têm que fazer? Olha lá. As vibrações podem ser bem purificadas pelo simples percurso do círculo do Uno e a vibração verbal, enquanto percorrido do seguinte diálogo. Pergunta: qual é a lei? Resposta: a lei do Uno. Por que nós estamos aqui? Nós buscamos a lei do Uno. Por que nós procuramos Ra? Porque Ra é o humilde mensageiro da lei do Uno. Ambos juntos, regozijem-se então e purifiquem este lugar na lei do Uno. Não deixem nenhuma forma pensamento entrar no círculo que nós percorremos em torno deste instrumento, porque é a lei do Uno.
o instrumento, ou seja, era para eles andarem em volta da Carla falando isso. O instrumento, neste momento, deverá estar em transe. O alinhamento apropriado é com a cabeça apontada 20 graus norte por nordeste. Esta é a direção a partir da qual as distorções de amor-luz mais novas, ou da nova era, que são menos distorcidas, estão emanando. E este instrumento encontrará conforto nelas. Então, vejam. Entenderam? Tem um grau específico de emanação da vibração que mais se alinha com a comunicação com eles. Então, se eles posicionarem ela nesse grau, a tendência dela se sentir mais confortável com a comunicação da consciência Ra é maior, porque a vibração daquela angulação ela está mais alinhada. Acho que foi a Vânia que falou que a filha dela teve uma experiência assim, né, Vânia? Ela ia deitar, aí em determinado ponto de que ela ia deitar, ela ouvia o negócio, aí saía, não ouvia mais. Aí ela ia deitar de novo, aí ouvia de novo na mesma posição. Aí saía, não foi isso? Não sei se a Vânia está podendo falar aí. Mas, se não me engano, foi a... Não. Foi você, não? Não fui eu, não. Alguém me falou que a filha foi... não foi aquela moça lá do curso do DQC, que a filha dela foi participar também? Acho que foi. Ela falou isso, que a menina... A Rusa. A Raquel, isso. Acho que ela ia deitar, e aí em uma angulação, ela ouvia isso. Um negócio. Aí ela levantava e não ouvia mais. É. Aí ela ia deitar de novo na angulação, ela ouvia o negócio. Levantava, não ouvia mais. Então, exatamente. Foi isso. Né, o que eles estão falando, olha, a 20 graus, norte-nordeste, ela vai estar num ponto ótimo de eficiência boa aqui para essa vibração aqui. Por quê? Este instrumento sensível, este é um instrumento sensível. Com isso, queremos dizer que as distorções que entram em seu complexo mente, corpo e espírito vêm a partir de qualquer um de seus sentidos. Assim, é bom fazer o seguinte, então, vocês estão falando especificamente da Carla. Colocar na cabeça da entidade um cálice de água virgem. Ao centro, o livro mais proximamente alinhado com as distorções mentais do instrumento, que estão alinhados mais aproximadamente com a lei do Uno, este sendo a Bíblia, que ela toca mais frequentemente. Ao outro lado da Bíblia, uma pequena quantidade de censo ou incenso, em um incensário virgem. Atrás do livro simbolizando o Uno, aberto no livro de João, capítulo 1, uma vela branca. Então, isso tudo, vejam, nossa, Lívia, que não sei o que de imagem. Não, isso tudo, o que eles explicaram? Isso tudo faz sentido para Carla, para ela, para este instrumento. Então, quanto mais coisas a gente coloca próxima a ela, que faz sentido para ela, mais confortável ela fica. E sabe aquela coisa do soltar do Hélio Couto? Mais confortável ela fica, mais ela solta para que a comunicação aconteça de forma fluida. Certo? Então, isso é para ela. Então, vejam, o livro mais proximamente alinhado com as distorções mentais do instrumento. Naquela época, qual que era? Era a Bíblia. Para um judeu, poderia ser a Torá. Entende? Agora, vamos imaginar, para a gente hoje, sei lá, poderia ser, para mim, o livro da física quântica. Entende? Não interessa. São coisas, objetos, que fortalecem o alinhamento dela para potencializar a comunicação. E aí eles deixam isso bem claro, né? Que é tudo que faz sentido para ela. O instrumento seria fortalecido pelo uso de uma túnica branca. Então, vejam, o instrumento seria fortalecido pelo uso de uma túnica branca. O instrumento deve estar coberto, inclinado, os olhos cobertos.
Por quê? Porque ela é um instrumento muito sensível. Então, quanto mais os seus sentidos estiverem direcionados para a comunicação, mais potente fica a comunicação. Por que os olhos devem estar tampados? Para ela não, se ela sentir, tá sol, tá de dia, e de repente começou a escurecer, isso pode fazer com que ela queira abrir o olho, com que ela desfoque da comunicação, com que tire a concentração dela. Nós sentimos que, apesar disso ser um complexo de atividade, circunstância e poder parecer muito distorcido com relação a uma experiência de ensino-aprendizado cheia de propósito, estas elaborações sobre a técnica do transe facilitarão as distorções de mente daqueles em torno do instrumento, na medida em que eles percebem melhora nas distorções do instrumento com relação à fadiga. Entendeu? Então, é tudo um ajuste da Carla para receber informação, para todo mundo ficar confortável, para a coisa fluir, para a informação vir. E para que as distorções físicas não atrapalhem a comunicação. Nós acrescentamos apenas que, se essas sessões de ensino-aprendizado forem tidas durante tempo e espaço, durante o qual seu corpo solar não ilumina seu quarto, é melhor chamar o instrumento antes de se acender o mecanismo iluminador, né? A luz, a lâmpada. Eu sou Ra, eu os deixo na glória e na paz do Uno Criador. Regozijem-se no amor e luz e sigam adiante no poder do Uno Criador. Em alegria, nós os deixamos. Adonai. E aí eles encerram, né? A sessão 2. Mais uma sessão bombástica, com muita informação, né? Nem deu para eu explorar, aprofundar em muitas informações aqui, por exemplo, né? Esse interior da pirâmide, a questão mesmo das linhas lei, a história de Akenaton, tudo isso vocês podem ir aprofundando, explorando mais depois. Dúvidas, colocações, fala que seja. Nada? Vamos estudar direitinho e a gente passa as dúvidas mais para frente. A Cris, a Vânia e a Érica, elas estão fazendo, para além desse grupo de estudo, elas estão ainda fazendo um outro grupo de estudo para estudar com mais calma as aulas depois, buscar essas outras informações, né? Exato. Para ir, que aí com um tempo maior, olha lá as anotações da Cris. Eu estou adorando isso, estou adorando. Estou adorando. E não se preocupem, tá, gente? Assim, entendo que o movimento de vocês estarem aqui, vocês estarem ouvindo e tudo mais, é um processo de ressonância, tá? É um processo de ressonância harmônica. Em algum momento, não importa, lá na frente pode ser que venha uma coisa que você, opa, peraí, agora que negócio que a Lívia falou, agora juntou isso com isso, né? Entenderam? Então não precisa desesperar, venham e ouçam. E estudem, ou se não conseguir estudar fora também, não tem problema, só de vocês estarem aqui ouvindo já tem um alinhamento frequencial, né? Já tem um alinhamento frequencial, vibracional, seja aqui ao vivo, seja depois gravado, porque não existe essa temporalidade. Então, mesmo quem vai assistir gravado depois, por que eu estou gravando? Porque me veio que isso precisa, mais pessoas vão acessar depois. Só que esse depois é uma temporalidade nossa, né? Não tem esse depois. É como se fosse tudo está acessando no mesmo momento ali, vamos dizer, né? Muito bem. Eu vou pendular as probabilidades, então, de quem que me enviou lá, para a gente ver, para passar para vocês. Então, não tem nenhuma dúvida, gente. Ninguém ficou surpreso com a pirâmide do Egito? O Ra que fez pirâmide do Egito, a consciência Ra? Lívia. Oi. Duas perguntinhas e um comentário. Uhum. De tarde eu li essa sessão 2. Né? Antimatéria
Eu vi esses dias, não sei qual cientista comentando, porque eles estão procurando essa questão da antimatéria. É a mesma coisa que eles chamam de matéria escura? É, Você sabe que eu não sei? Vou procurar saber. Ele comentou que havia uma Que probabilidade deles estarem pensando que essa matéria escura seria pura energia. A antimatéria é energia? a antimatéria... Não, então olha só. A antimatéria não é matéria escura, não. A Não? antimatéria não é a matéria escura. A antimatéria, ela é tipo assim, tem o próton, o antipróton. Hum, Eles descobriram que existe isso, essa antimatéria, por conta de movimentos no vácuo quântico. uhum, E aí a antimatéria, que eles ainda não conectaram que a matéria, na verdade, é como se fosse a manifestação do princípio da correspondência da antimatéria, tá? Eles ainda não fizeram essa vinculação. Eles ainda não têm muita informação sobre a antimatéria, não. hum, Só que a matéria escura, enquanto energia, não é isso que... É porque a antimatéria seria onde está a informação. hum. É como se fosse assim, os códigos da programação estariam na antimatéria. Uhum. Vamos lá, deixa eu ver aqui, que agora eu não sei se está relacionado. Deixa eu colocar aqui para a gente falar certinho. Espera aí. Mas engraçado que está vindo o branco ó, não estou falando tem aquele seriado, né, da matéria escura, mas não é isso. Uma forma postular de matéria que não interage com a matéria comum nem consigo mesma. Ela só interage gravitacionalmente, e por isso sua presença pode ser inferida a partir de efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas, galáxias, aglomeragem clara. Não, peraí. Aí, olha só. A antimatéria é uma forma de matéria composta pela nossa ciência, né? Uhum. É uma forma de matéria composta por partículas que possuem carga elétrica oposta às partículas que conhecemos. Por exemplo, o próton, na matéria comum, tem uma carga positiva, enquanto seu equivalente na antimatéria, o antipróton, possui carga negativa. Mas ele possui carga negativa, ele não se torna um elétron. Entendeu? Uhum. A matéria escura é uma matéria que não interage com a matéria comum nem consigo mesma. Ela só interage gravitacionalmente e, por isso, sua presença pode ser inferida a partir de efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas, galáxias. É tipo assim, como é que o planeta Terra está boiando no meio do nada? Essa matéria escura, ela está aí fora, né? É E, essa que eles estão tentando descobrir o que ela é, do que ela é feita, e acham que é, ela tem alguma questão energética. isso, aí, mas porque, olha só o que está falando aqui, que essa matéria escura, ela é formada também por prótons, nêutrons, elétrons, só que ela é chamada de escura porque ela não emite radiação eletromagnética. Uhum. Então, ela não pode ser detectada em nenhuma faixa de espectro eletromagnético. E aí que tá, né? Então, assim, a matéria escura, se ela também é formada por prótons, nêutrons e elétrons, ela também tem antimatéria. Ela tem, entendeu? Uhum. O fato dela ser matéria escura só quer dizer que ela não emite radiação eletromagnética. Mas ela tem as propriedades da matéria que não é escura, Uhum. então ela tem antimatéria também.
né? Ela tem antimatéria também. Uhum. E aí, então, aí ainda mais, né, vem essa confirmação de que claramente ela precisa ter uma antimatéria, porque a informação da manifestação estaria na antimatéria. Uhum. Então, o código está ali na antimatéria. É porque como a gente está manifestado, a gente está olhando a parte da gente. Como Uhum. se a gente fosse o principal e a antimatéria fosse secundário. Sendo que o movimento, possivelmente, bem possivelmente, já tive algumas confirmações dessa versão, mas eu sempre busco mais. Meu comportamento de cientista, ele duvida bastante algumas coisas. Uhum. Eu busco mais, mas muito possivelmente, né? Na verdade, a gente está olhando do ângulo da criação, né? O ângulo do que nos criou estaria a partir da antimatéria. Na antimatéria tem os códigos, então eu falei para você, então vamos imaginar, a antimatéria está lá, 255,0,0, e isso vai se manifestar como o vermelho puro. Seria isso, estou trazendo aqui o exemplo do pixel, né? Então, a matéria escura, enquanto uma matéria que não emite radiação eletromagnética, vamos ver o que eles vão achar, né? Que isso não emite radiação eletromagnética, mas o éter, em tese, precisa estar presente. De alguma forma, assim. Ela não emite, mas será que por ela não passa? Emitir, entende a diferença? Eu emitir a radiação é uma coisa. Agora, enfim, vamos ver o que eles vão descobrir aí. Vamos ver o que eles vão encontrar aí de informação disso. Porque eu emitir significa que sai de mim, que eu crio, eu emito. Só que também, quando a gente fala disso, a luz visível para a gente não é uma emissão, né? É um reflexo. Eu enxergo vocês aqui porque a luz vem, aí traduz a imagem, né? Vem esse reflexo da imagem e tudo mais. Isso é até onde a gente sabe por enquanto. Vamos ver se é isso mesmo. Porque nós emitimos radiação eletromagnética. Uhum. Agora, não emite radiação eletromagnética. Será que não emite mesmo? Ou a gente não tem instrumentos para medir a radiação que ele emite? Que a matéria escura emite. Entendeu? Será que ela não emite mesmo? Ou será que a gente que não tem instrumento capaz de acessar a emissão que ela faz? É possível. Outra coisa, na questão da consciência coletiva, isso quer dizer que todos têm o mesmo entendimento de um determinado aspecto? Em termos quando vai depender dessas duas variações, que é a densidade em que a densidade nem tanto, mas a dimensão consciencial mais, né? Por quê? Para a consciência Ra, por exemplo, eles olham para a gente como uma coisa só. A gente tem o mesmo entendimento sobre, né? Não temos. Só que eles, aí que tá, na medida em que você vai subindo na dimensão consciencial, o que acontece? Você toma consciência e aí você tem clareza. Aí sim, eles, enquanto consciência Ra, têm entendimento igual sobre a mesma coisa, conscientemente. Tá. E não induzidamente, conscientemente. Conscientemente. Né? Todos nós pensamos isso sobre isso, porque faz sentido isso para a gente, para essa nossa coletividade. Porque na medida que você vai trabalhando coletivamente, você vai vivendo essa coletividade, para se ter uma coletividade, a gente precisa de pensamentos que sejam
de alinhamento do grupo. Tu considera que várias consciências podem ter vindo nessa comunicação e todas se apresentando como Ra? Não. Não? Nesse caso, não, por conta do alinhamento frequencial vibracional. Vai aparecer, vai surgir uma outra consciência nessas sessões, mais para frente, cenas dos próximos capítulos. Vai surgir uma consciência de serviço a si, e que vai, aí a gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos, como que essa consciência, o que ela vai fazer, como é que vai acontecer esse processo todo, e ela vai participar, não ativamente ali das comunicações, mas ela vai acompanhar o grupo. Entendi. Constantemente. Tu já entrou lá, mudando de assunto, tu já entrou lá no canal do LL Research, no site? Já. Difícil a organização desse livro a partir daquilo que a Carla fala, porque a gravação está lá e as palavras elas vêm uma por uma. Exatamente. Eu achei muito complicado. Eu fui dar uma olhada na versão em inglês porque eu achei estranho tantas palavras distorções em um único texto. Eu digo, mas não tem outra palavra para colocar? Em alguns lugares até cabia outra palavra, mas... mas o que ela fala, né, realmente, eles usam o arcabouço de palavras que ela tem. Vai ter um momento até que eles vão falar o seguinte, eles querem dar mais explicação sobre uma coisa para a gente, só que eles falam que a gente não tem ainda linguagem matemática para aquilo. Linguagem matemática, né? Então, ainda não acessamos, mas... Bom, eu vou estudar mais essa coisa da matéria escura, da antimatéria, mas então aqui já ficou claro para a gente que a matéria escura, sendo uma matéria, ela tem antimatéria. A matéria escura é o que forma os buracos negros. Então, isso daí é uma outra... Esse negócio do buraco negro, lá no outro grupo, a gente tá... Que grupo é esse? Isso aí. A gente está... Agora surgiu o buraco branco. Vocês não estão entendendo? Surgiu cientificamente o buraco branco. Então, é um grupo pequeno, são 9 pessoas. Eu sou a que menos tem mediunidade lá nesse grupo. Então não estou fora, porque... Não, gente... Não tenho nenhuma manifestada. Eu fui selecionada lá, a dedo, lá, entrar nesse grupo lá. A moça que juntou todo mundo, ela falou que ainda vai compilar tudo nosso para entender, né, por que a gente. Entendi. Ela veio intuitivamente para ela, as pessoas, e ela foi colocando. Assim, pelas nossas conversas, a gente já tem conexões, né? Mas ela vai deixar isso mais claro. E aí, o que acontece? Essa coisa do buraco negro, estamos trabalhando muito em cima disso aí, desse entendimento. Da função do buraco negro na criação do jogo. Entendeu? E aí tem o buraco branco, e isso tem uma... Aí é o que a gente... Inclusive, a gente chegou a isso hoje, tá? Por meio de imagens e tudo que ela já canalizou, relações com feminino, masculino, energia, né? Masculina e feminina, para a criação. Como a lei do gênero é uma lei universal, né? O aspecto masculino direciona, o aspecto feminino cria. Então, o movimento no buraco negro, o buraco branco, eles teriam relação com a fonte das criações. Só que aí também tem o vácuo quântico. O vácuo quântico, a princípio, que é onde se observou nessa antimatéria, que a coisa sobe, matéria com antimatéria, desfaz. Sobe, matéria com antimatéria, desfaz. O vácuo quântico, para mim, Lívia, é o poço das possibilidades combinatórias, né? Como se fosse assim, o estoque de tudo.
o estoque de tudo. E talvez, só que aí elas já pensam essa questão que seja o buraco negro. No buraco negro, aí eu entendo que o buraco negro possa ser o canal de entrada e saída deste universo, e nesse processo de entrada e saída deste universo, uma codificação, recodificação. Então, mas, enfim, estamos aprofundando e estudando sobre isso. Ainda sem algumas conclusões parciais, mas eu prefiro trazer depois que tiver mais consolidado isso daí. Muito bem? Mas temos, né, muitas novidades aí pela própria ciência humana vindo. Imagina, buraco branco, aprofundar a exploração da matéria escura. Quem sabe ela não é escura, né? Quem sabe ela emite radiação eletromagnética e a gente que não tem instrumento capaz de medir. E se realmente ela não emite nenhuma radiação, a gente tem que entender um pouco sobre isso. E aí, ela não emitir nenhuma radiação pode ter relação com, lembra, o que acontece com, se houver muita ineficiência, há um delete, né? Há um delete. Tem um delete. Quem sabe ali não é a lixeira do computador. Então, são coisas que temos que entender, essa estrutura, né? Dos servidores, dos provedores, dos softwares e tudo mais. Vamos ver. Tá certo? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Muito bem. Uma última coisa, só para a gente fechar, que me veio aqui, na hora que eu estava falando para vocês, que a Suzana perguntou se a consciência pensa a mesma coisa sobre uma coisa só. Por isso, gente, que eu sempre falo para vocês, neste momento, está havendo um movimento de vários grupos para puxar a sardinha para o seu lado. E tá tudo bem, né? Porque todo movimento acontecendo na Terra. Só que isso ainda não é o movimento do Uno. O movimento do Uno é a coletividade. E eu recebi um vídeo esses dias sobre. Foi você que mandou, não foi, Suzana? Sobre aquele rapaz da história, né? Então, ele acessou uma possibilidade combinatória, em que uma das coisas que ele viu lá na frente foi esse governo único, vamos dizer assim, né? Esse movimento único. Na verdade, quando a gente chega no nível consciencial dessa coletividade, não existe um governo, uma pessoa, né, um grupo só mandando, não existe. É um compilado de competências. O que é esse compilado de competências? Bom, se eu, Lívia, sou a melhor no grupo em ser professora, eu seria professora. Se o outro é melhor de fazer não sei o que lá, ele vai fazer não sei o que lá. Se o outro... Estou dando um exemplo aqui, nosso terreno, só para entender. Então, é um compilado de competências complementares, uma complementando a outra e construindo, potencializando aquela coletividade. Então, para mim, eu sei que para vocês, eu sei que tem pessoas aqui que já são, né, de grupos específicos, e, obviamente, faz todo sentido se alinharem a esses grupos. Só que, para mim, enquanto dragão primordial, não faz sentido. Para mim, não faz sentido esse alinhamento a esses grupos dessa forma. E é uma coisa interessante, que na minha vivência terrena aqui, agora enquanto Lívia, eu nunca teve uma pessoa que eu fui assim, que foi minha ídola eterna, que tipo, sabe? Para mim era assim, neste momento, eu acho interessante o que essa pessoa traz, neste momento o que essa pessoa traz, e deixa eu ver aqui o que eu compilo disso tudo para construir
o que me é interessante. Mas eu não tinha consciência disso. E aí, hoje, quando eu vejo esses movimentos de cada grupo puxa a sardinha para o seu lado, por que eu estou falando cada grupo puxa a sardinha para o seu lado, gente? É os grupos estelares mesmo. Tá? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Não é muito bem isso, entendeu? Tudo bem, você ir lá para o lado A ou para o lado B, isso pode ser melhor do que a situação atual, mas, cara, não é isso ainda, né? É esse movimento ainda de mais coletividade. Tá certo? Então é isso, gente. Passando nossa hora aí. Vamos dormir. Eu não vou dormir ainda, vou fazer um monte de coisa aqui para vocês e aí eu mando lá nos privados. Tá bom? Boa noite, beijo. Até mais.